Pessoal, eu acabei de fazer uma cirurgia e eu tenho pensado em alguns dias em mostrar para vocês o que é o dreno, porque muitas pacientes têm dúvida desse dreno e como manipular e como cuidar dele. Na verdade, a ideia do dreno é aspirar secreções que se formam. Normalmente eu utilizo em toda a plástica de abdômen, como eu acabei de fazer, mas às vezes em uma redução de mama também é necessário, tá? Claro, é critério médico e cada médico tem a sua opinião em relação ao dreno. Eu normalmente uso e para as minhas pacientes eu recomendo a utilização do dreno por pelo menos 7 dias. A ideia do dreno é aspirar todas as secreções que se formam, né, na área operada. Então, algumas cirurgias formam mais, outras formam um pouquinho menos, mas se eu deixo essa secreção acumular, pode haver problemas, como por exemplo infecção. Então a ideia é não deixar secreção acumulada, e por isso o dreno. O dreno que a gente usa atualmente é um dreno suctor, é um dreno que basicamente é uma bombinha de pressão negativa. Esse dreno se exterioriza pela pele e ele é fixado com um fio bastante grosso, mas tem que tomar cuidado para não puxar o dreno, porque ele pode arrebentar essa sutura e a gente perder a função dele, que como eu disse é bastante importante. Então, o dreno se exterioriza pela pele, no caso da abdominoplastia pela região suprapúbica, e aqui vai um curativo de gás em volta dele. Se sujar, você pode trocar em casa. Agora, o dreno, quando nós conectamos ele e apertamos dessa forma, ele é como uma sanfoninha aspirando e puxando a secreçãozinha. Se você tiver um dreno em casa, o que você vai precisar observar? Primeiro, que esteja sempre abaixadinho assim, porque se tiver abaixadinho significa que ele está cumprindo a função dele, que é aspirar. Se de repente ele estiver alto, significa dessa forma, significa que ele não tem pressão negativa, então ele não está aspirando a secreção, tá? Aqui no centro cirúrgico é estéreo, tudo é estéreo, mas em casa o dreno não é estéreo, então tem que tomar muito cuidado na hora de manipular. Não é necessário manipular o dreno, não é necessário abrir ele, a não ser que ele esteja alto. E ele vai ficar alto por duas razões. A primeira é que encha de secreção, e a segunda, de repente, mobiliza, mexe, entra ar e ele perde a capacidade. Se o dreno tiver, o tamborzinho do dreno estiver alto assim, significa que ele não está funcionando. Então, vai ser o momento de mexer. Como mexer? Toda vez que for mexer no dreno, trava, porque se travar, nada vai voltar. Se isso estiver aberto, a secreção pode voltar e, como eu disse, já não vai estar mais estéreo, pode levar a contaminação. Sempre que for mexer no dreno, observe que a trava esteja bem fechadinha e, se ainda quiser para garantir, eu recomendo que abaixe o dreno abaixo do paciente, porque também por gravidade não vai refluir nada, tá? Então, toda vez que eu for mexer no dreno, eu conecto a trava, fecho, desprezo as secreções que tiver, se de repente estiver cheio, fecho, ponho essa travinha e abro. Se eu deixar fechado, também não vai cumprir a função dele. É isso, só vai mexer no dreno dessa forma, vai caminha com esse dreno, segura ele, põe ele dentro de uma sacolinha, dentro de uma bolsa e esteja com o dreno. Só vai observar que ele não encha. Outra recomendação muito importante, a ideia é que eu saiba em 24 horas quanto o corpo está eliminando de secreções. Então, digamos que seu retorno seja amanhã às 8 horas da manhã. Hoje, às 8 horas da manhã, você abre o dreno, despreza toda a secreção, fecha como eu falei, e a gente vai saber no dia seguinte quanto saiu em 24 horas. Por quê? Se no seu primeiro retorno a secreção for uma quantidade pequena, significa que é hora de retirar o dreno, tá bom? Então, qualquer dúvida em relação ao dreno, a gente sempre está à disposição e é só avisar a gente. Mas dessa forma fica mais fácil de entender, tá bom? Boa tarde a todos.